passada, nós terminamos falando sobre estamos falando sobre cores, né? O que a gente começou a fazer. Nós vimos... Tem algumas modificações que eu fiz nos slides, mas eu já publiquei para vocês a aula, tá? Já coloquei até no nosso link do Google Meeting e também lá no YouTube tem, tá? A aula. Eu estou colocando nos dois lugares. Vocês têm dois lugares que vocês podem pegar o conteúdo da aula, né? Tanto pelo Google Meeting, mandando e-mail também, né? Que eu mando por e-mail, e pelo YouTube, né? Tem 3 lugares que vocês podem pegar o conteúdo da aula, né? Certo? Então aqui fiz algumas modificações dos slides que eu mandei para vocês. A primeira, que era o nome do material, que eu estava tentando lembrar, que é o Vanta Black, foi desenvolvido no laboratório. Ele consegue absorver 99,96% da luz, certo? Fica esse preto aqui. Se vocês procurarem no YouTube depois, vocês podem ver o vídeo. Mas eu coloquei também aqui o vídeo para vocês poderem ver nos slides, certo? Quando você baixar os slides, você pode clicar lá e você vê o vídeo, né? Na verdade, esse vídeo que eu passei não é nem do Vanta Black. Se bem que tem do Vanta Black, se vocês quiserem ver. Uma tal de uma tinta 3.0, que seria um preto, que desenvolveram, né? Muito escuro. E também consegue chegar próximo do Vanta Black, né? Mas não tão... Porque o Vanta Black é o material, né? A tinta, eu não sei exatamente como ela é feita, mas ela não consegue chegar tão próximo, mas mesmo assim absorve bastante luz. O Vanta Black, o Black 2.0, preto 2.0 já absorvia 96% da luz, e agora o 3.0 parece que já chega quase 98, 99, para vocês verem, né? E aí tem aqueles caras do YouTube, né, que pegam e testam, né, para ver o preto, para ver se é verdade, né? É mais legal, né? Porque um laboratório, às vezes, falando, né, você não... você pode estar falando só para, né, criar expectativa, né? Mas você vendo um cara testando na prática, é mais legal, né? Você vê um cara do YouTube, mas eu já conhecia ele, ele faz os testes para mostrar para você que realmente é preto, é bem escuro, né? Certo? Sim, um detalhe, né, que eu também esqueci na aula passada, é que o criador da Pixar é o... Deixa eu ver, esqueci de novo o nome do cara, mas deixa eu falar. Aí aqui eu acho que não mudei nada, aqui eu só fiz a correção que os bastonetes na verdade estão aqui, tá? Esse aqui é o bastonete. Eu coloquei um bastonete fosse aqui, não, o bastonete é esse negócio aqui. O cone, né? Tem esse formato cônico e o bastonete aqui do lado. Só correçãozinha. Aqui é o aparelho que eu falei para vocês, que é o espectrofotômetro, que eu não esqueci também o nome, certo? Ele é o que serve para medir a luz refletida de um material, certo? Isso é usado muito em laboratório. Esse cara aqui do lado, esse aqui maior, né? Custa uns 3 mil reais essa máquina, tá? É um pouquinho assim grandinha e tal. Ela serve para medir componentes, assinatura de elementos químicos, né? Você coloca tipo um líquido, uns tubinhos, né? Coloca um líquido lá dentro, aí você enfia ali na máquina, né? Essa tampa que abre, certo? E ele faz a medição, certo? Esse CIO que eu falei, que é a história do medidor portátil, né? Dos elementos químicos, para ver quais são os elementos químicos que tem determinado material, certo? Isso aqui é mais para solução, né? Mas isso aqui serve para materiais qualquer, né? É portátil e é caro, né? Sei lá, não sei quantos dólares está custando, não cheguei a olhar o preço. Mas é isso que eu estava falando para vocês. Esse aparelhinho aqui, aí você coloca para ele manda informação para o seu celular, tá? Tem um aplicativo no celular, você usa ele, né? E pode medir. E existe, esse aqui não são os únicos tipos de espectrofotômetros que existe. Tem também aquele que é usado em astrofísica, né? Que eu falei que é para medir os componentes de astros e outros planetas e etc, estrelas, né? Que aí é um aparelho um pouquinho maior, né? Mais caro também, que aí tem uma sensibilidade maior, né? E se vocês forem olhar no YouTube, tem até aqueles vídeos do DYI, né? Faça você mesmo, do yourself, né? Do it yourself, né? DIY, né? Que aí mostra também como você fazer uma espécie de espectrofotômetro caseiro, né? Com seu celular ou usando algum equipamento eletrônico similar. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Seria só essas 3 modificações que estavam faltando.
É só coloquei um exemplo do como é que é o seletor de cores do GIMP. E a gente parou aqui, certo? Na aula passada. Eu coloquei também já aquele exemplo dos slides, do programa do Neo, para vocês verem. E um outro detalhe que eu me lembrei que entraram em contato comigo. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de fazer o trabalho. Você, também, se você não quiser usar um modelador, você achar complicado usar um modelador como Blender, Unity, Unreal, não quiser também usar o GeoGebra, certo? Quiser só se ater mesmo ao OpenGL com o Python, para você poder fazer os seus desenhos, você pode usar um papel milimetrado, tá? Você colocar na internet, eu vou tentar colocar nesse vídeo aqui depois, tá? Se você colocar na internet, tem várias universidades que fornecem, e você mesmo pode fazer, né, se você quiser, que é um papel cheio de quadriculados, né? Todo quadriculadozinho com marcações. E aí você pode pegar esse papel, imprimir na sua impressora, tá? E aí você considera que de um canto ao papel, né, que seria o seu X, vai de -1 a 1, e a outra dimensão do papel, que seria a sua altura, o Y, vai de -1 a 1. Por que de -1 a 1? Porque isso aí é o Normalized Device Coordinates, né? O ideal seria que você tentasse cortar, pegar ainda uma régua, né? E marcar para que o papel metragem que você for desenhar seja no formato de um quadrado, né? Para corresponder o formato da janela que você vai desenhar no OpenGL, tá? Porque aí você pega, recorta a folha de papel A4, que não é quadrado, o A4 é retangular, né? Você usa uma régua para cortar ele no formato de um quadrado, e aí depois você pode fazer essa consideração de -1 a 1, -1 a 1 nas duas dimensões, e fazer o seu desenho ali. Né? Faz um desenho na mão, só for composto por retas e pontos, e você copia aqueles dados para o OpenGL, tá? Usando uma régua. Pega a régua, mede, né? Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui. Dentro tem 5 centímetros, né? Agora convertendo de -1 para 1. Cara, não precisa nem fazer isso, né? Na verdade, dentro do papel milimetrado, você vê, né? De quantas casas tem até -1. Se tiver 10 casas, né? Então, cada um dos marcadores é 0,1, né? Se tiver 100 casas, cada marcador é 0,01, né? Dependendo do papel milimetrado que você pegar, né? E aí você sabe quais são as posições dos pontos que você tem que desenhar no OpenGL, né? Esse é o jeito antigo, né, de fazer as coisas. É o jeito tradicional, né, não é antigo, tradicional de fazer desenho. Né? As pessoas que trabalhavam antigamente as pessoas, os engenheiros, como é que é? O engenheiro, tem um nome disso, para engenheiro, não é engenheiro artístico. Enfim, que trabalhava com CAD, né? Eles faziam desse jeito, faziam os desenhos, né, daquela planta de casa, tá, em papel milimetrado. Então, se você quiser, você também pode fazer isso, tá? Você pode imprimir o papel milimetrado, faz um desenho lá de um cachorro, de um gato, uma bola, né? E depois você coloca isso no seu cenário. Então, agora, né, finalmente voltando à aula, qualquer dúvida, né, entre em contato comigo que eu ajudo no processo, né? Seja qual for a sua ferramenta que você tenha escolhido. Aqui a gente não chegou a falar, a gente falou por cima, né? Mas aqui é só mostrando. Isso é o modelo de cor CMYK, né? Que é o ciano, magenta, yellow e o black, ou então a cor key, né? Que pode ser o azul escuro, ou então outra tonalidade de cor escura, né? E aí mostrando, né, que como é que fica, né? Fazendo aquela mesma história que eu fiz com a foto daquelas meninas, né? Aqui a gente tem uma foto colorida, né, uma imagem colorida num armazém, sei lá o que é, no meio das, né, atrás nós um cadeia de montanhas, e aí pegando aqui o que tem de azul, né, ó, a gente vê que o armazém não tem nada de azul, né, ou melhor, tem o máximo de azul, talvez, que é todo branco, né, na verdade o branco é a ausência de cor, né, para pintura, exatamente, né, branco no caso aqui o branco é a ausência de cor, né, no caso de tinta, cores aditivas, o branco seria a união de todas as cores e o preto é a ausência de cores. Nas cores subtrativas é o contrário, certo?
O branco é a ausência de cor e o preto é a presença de todas as cores, tá? Então a gente vê que o armazém tem umas partes de azul, mas quase nada. Ele é mais composto por amarelo e vermelho, né? Ó, e preto também, né? Certo? As montanhas têm bastante o quê? Tem vermelho, tem azul, mas não tem amarelo, certo? E a grama, né? É aquela intuição que a gente até tem, né? Não sei se vocês já trabalharam, lembra disso, né? Lápis de cor, né? Antigamente, quando muito tempo atrás, hoje não, se pegar tinta mesmo, se você pegar a tinta, o verde é formado pela união do azul com o amarelo, né? No RGB, não, tá? Isso aí é que pode ser aquele negócio meio contra-intuitivo, né? No RGB, para a gente formar o verde, eu tenho que usar o vermelho, aliás, o amarelo, né? Para eu te formar um amarelo no RGB, eu tenho que usar os canais vermelho e verde. Tá? Com vermelho e verde eu formo amarelo. Mas isso para cores aditivas. Para as cores subtrativas, não. Se eu quero usar o amarelo, eu não posso usar o vermelho. Né? Não é o vermelho que eu uso. Eu uso o azul e o amarelo. No azul, o amarelo dá o verde. Né? O azul amarelo dá o verde, né? E o vermelho com verde dá amarelo. Né? Contra-intuitivo, né? Não é bem intuitivo, não é muito intuitivo, né? São esquemas de cores diferentes, não é a mesma cor que eu estou falando, né? Também. Né? O verde no RGB é só colocar o verde, né? No RGB, para você produzir o verde, é só colocar o verde, né? Para produzir o amarelo, é só colocar o amarelo. Mas se eu estiver usando, se eu quiser produzir o amarelo no RGB, como não tem a cor amarelo, eu tenho que misturar o vermelho com o verde. E no CMYK, se eu quiser produzir o verde, que não existe naturalmente, porque as minhas 4 cores básicas é ciano, magenta e amarelo, e uma cor aqui, eu tenho que misturar o azul com o amarelo, né? Seria o ciano, né? O ciano é uma tonalidade de azul, né? Vou até chamar de azul. Na verdade é o ciano, o amarelo, o magenta e o amarelo, né? O magenta seria uma tonalidade de vermelho, o azul seria uma tonalidade de azul, né? Ou o ciano seria uma tonalidade de azul. E aí existe, certo? Isso é bom vocês saberem que existe, né? Tipo, como eu falei, quando eu estava falando na aula passada, se você quisesse imprimir aquela foto do sábio de luz do Yoda, ou então do sábio de luz, se você pegar do Star Wars, seja qualquer filme de Star Wars, se você quiser imprimir uma fonte, você não vai conseguir representar aquelas cores mais vibrantes, né? Que só podem ser mais intensas, que só podem ser produzidas com luz aditiva no papel, né? Que é sempre luz refletida. Porém, né? Existe pessoas, né, que já passaram por porção de tempo. Pô, mas isso é chato, né? Porque já pensou, quem trabalha com computação gráfica, quem trabalha com, de repente, naquelas gráficas, né? Você quer que a folha que eu quero ser capaz, né? Eu estou fazendo, sei lá, um convite de casamento, né? Ou então estou preparando uma propaganda, né? Que eu quero imprimir no outdoor. Aí já pensou, eu faço lá, tudo legal, né? Fiz um desenho. E aí na hora que eu imprimo para ir para o outdoor, para ser exibida, vai todo diferente, as cores se mudam, né? Se é um negócio super legal na tela do computador, só que quando eu imprimo fica um negócio todo desbotado. Aí, pô, né? O que eu estava fazendo no computador, né? Você perde um tempão, né? Com isso. Por isso, existem esses modelos, certo? De cores aí que eu estou falando. Esse Fogra, por exemplo, Gracol, são os mais comuns. Você pode comprar, tá? Isso, se você quiser. É como se fosse o modelo ABNT. O modelo ABNT, ele diz, vocês vão escrever, não sei se na UES tem, né? Tese, dissertação, monografia no final, não sei. Mas nos cursos que tem monografia, normalmente você tem que apresentar, no final do curso, você tem que escrever a monografia, ela tem que estar no formato ABNT. O formato ABNT, ele diz qual é a fonte que você deve usar, qual é o espaçamento entre as linhas, né? Qual é o formato do seu documento, que tem que estar tudo escrito, tudo encaixado, né? Certo? O Frog e o Gracol, eles têm essa mesma intenção, mas só que não é para
texto, é para imagem, certo? Como é que eu garanto que a cor que eu estou vendo no monitor é a mesma cor que vai ser impressa? Porque dá, né? Nem todas as cores aditivas podem ser representadas fielmente no papel. Mas tem cores, das cores subtrativas, que cores subtrativas, né? São feitas pelas cores aditivas, né? As cores subtrativas são feitas através das cores aditivas, né? Que é uma fonte luminosa batendo, reflete, né? Então, você consegue produzir no seu monitor cores subtrativas. Você consegue pegar uma imagem de um livro, né? Uma fotografia, né? E você consegue representar ela de forma fiel, né? No seu monitor. E vice-versa, certo? O mapeamento não é 1 para 1, por causa que eu acabei de falar, porque tem cores aditivas de mais intensidade que você não consegue representar, mas as cores aditivas de menor intensidade, né, você consegue representar no papel, certo? É lógico que também você tem que ter um trabalho, né, do cara ver assim, deixa eu ver essa tonalidade rosa, como é que eu produzo? Aí o cara imprime, né, várias vezes, né, até ver qual é a configuração do cartucho e tal, quanto de tinta tem que ter para produzir aquele nível de rosa, né? Foi isso que essas empresas fizeram, tá? Eles fizeram esses testes de impressão várias vezes, até que obter tipo, um resultado que ficasse o mais parecido possível do computador, né? Visualmente. E aí você comprando esses padrões, você pode saber quanto de tinta você precisa, que impressora você precisa, qual a configuração, como é que esquema de cor você precisa usar na sua fotografia para produzir tal tipo de imagem, certo? Ele vem te explicando todas as especificações, né? A calibração das impressoras, os valores de CMYK, o papel a ser utilizado, né? Porque o papel também influencia, né? Da qualidade da sua imagem. Qual o papel que você tem que usar, quais são os tintas que você tem que usar, qual a impressora que você tem que usar, como é que você calibra a impressora, né? E você colocando tudo certinho, você vai produzir uma imagem, você vai ser capaz de ver uma imagem no seu monitor igual à imagem que vai sair na sua impressora, né? Para quem for trabalhar com gráfico ou quiser trabalhar com gráfico, isso aí é essencial, né? Porque senão você não vai ter garantia que você fez o negócio aqui no computador que vai sair igual na sua impressora. Em geral, não vai, né? Eu acho que, se não me engano, o Photoshop ele até traz alguns desses esquemas, modelos de cor já gratuito, né? Gratuito entre aspas, né? Porque você paga o Photoshop, né? Você paga para Adobe, né? Teoricamente. Enfim, você paga para Adobe. Pagou para Adobe, ele te dá um desses modelos. Você tem que mudar o seu esquema de cor, certo? Em vez de RGB, para usar esse tal do Fogra, ou para usar o Gracol, certo? Que aí você vai ter uma imagem, o que você estiver fazendo lá no seu computador vai ser mais fidedigno ao que vai sair na impressora, né? Desde que você siga o padrão, né? Também, enfim. Já sai melhor, né? Só mudar o esquema de cores. Mas se você quiser que fique exato, aí você vai ter que pagar para saber como é que é, né? A configuração, qual papel, etc, né? Que você tem que usar. Não sei que você vai testando, né? Mas aí se você for testar, também vai perder muito tempo fazendo isso. Por exemplo, isso aí eu coloquei só essa foto dessa menina, só para mostrar que, bem sutil, né? Mas que é uma versão antiga da esquerda para a versão direita, ele conseguiu melhorar, eles conseguiram, né, com a evolução do tempo, melhorar o branco, tá? Se você tiver um olho assim mais afiado, você vai ver que talvez mais treinado, você vai ver que o branco da figura da direita já é um pouco mais branco, né, do que o da esquerda, né? Certo? Para melhoria, né, no padrão que teve. Eu coloquei até o link aí, se vocês quiserem ver, essa ideia Lions, né? É que faz o Gracol, não sei quem é que faz o Fogra. Mas você pode ir depois na internet ver, né? Certo? Então, agora que for faltando esse da impressão, né? É bem simples, né? Mas como é que eu faço quando a gente está usando o RGB, né? Como é que eu faço para garantir que a cor
uma cor real, né, que eu tenho, que eu queira uma cor do mundo, uma cor qualquer do mundo, que eu quero representar no meu computador seja fidedigna, né? É isso aí que entra esse processo aí de metamerismo, certo? Você pega, isso aí é como é que é feito, certo? Você teria que ter 3 luzes, né? No caso do computador, 3 fontes, vermelho, verde e azul. Você colocaria elas para projetar numa tela, né? Numa região da parede, por exemplo, então uma tela em um canvas qualquer. E nós teríamos uma luz de teste, né? Que teria a cor, a frequência que a gente está querendo, né? Emular, certo? E aí nós configuraríamos essas 3 cores até obter uma combinação das 3 cores, né? Valores das 3 cores, que ficasse mais parecido possível com a luz de teste, né? Atrás de um observador, fazendo vários experimentos e testes, a gente consegue obter para obter então amarelo, eu tenho que misturar o vermelho com o verde, né? Como é que eles tiraram, né, essa história? É assim que se faz o teste, né? Para você poder fazer, como é que eles descobriram as cores, né? Como é que eles fizeram a configuração das cores, né? Eles fazem configuração de cor, né? Na verdade, para eles saberem o que seria a cor ideal, né? E é bom saber que existe a CIE, né? Que é essa Commission Internationale de Éclairage, né? L'Éclairage é uma um órgão francês que ele faz, certo? Exatamente esse teste, ele tem especificado bem direitinho também um documento que você paga, se você quiser. É o conjunto de cores, espaço de cores XYZ. O nome do espaço de cor é XYZ, tá? Que ele define o que é um vermelho, né? Certo? O que é um amarelo, né? Por que isso é importante? Porque quando você tem, por exemplo, isso é para a vida real, né? Para o mundo real, não é só para computador, não, tá? É tipo assim, porque você vai fazer um sinal vermelho, certo? Os sinais vermelhos todo vermelho tem que ser igual, certo? Você não pode ter um sinal vermelho que tem um vermelho mais escuro, o outro mais claro, certo? Isso pode prejudicar aquela história a gente falou que o ser humano não percebe as coisas da mesma maneira, né? Então, você tem sinais que não estão na mesma tonalidade, né, na mesma configuração, isso pode gerar problemas. As pessoas podem até usar isso como desculpa para poder escapar de um processo, de repente, né? Eu não vi que estava vermelho. Para mim não estava vermelho, estava verde, sei lá. Isso aí, essa comissão, a CIA garante, certo? Que quem segue o padrão dela, né? Que a cor que você diz é realmente o que você diz, certo? Que a cor vermelho realmente é vermelho, que o verde realmente é verde, né? Que o azul realmente é do azul, né? Enfim. E o que você está fazendo realmente corresponde à realidade, né? Não basta só você. Seria um órgão de fiscalização, regulamentação das cores, vamos dizer assim. E só para vocês saberem, né, que isso que as impressoras, né, é uma curiosidade mais, né, que o método de impressão que a gente usa, ele é meio lento, certo? O método mais rápido, mais eficiente de fazer impressão é esse de litografia offset. Vocês depois podem ver o vídeo depois, mas esse é mais eficiente, produz mais rápido, porque você vai pintando, em vez de tentar misturar as cores de uma vez só, né, como a nossa impressora faz, ele pinta, tem como se tivesse um rolo compressor que pinta só azul, o outro que pinta só magenta, o outro que pinta só amarelo, e o quarto que vai pintar em preto a cor que, certo? Isso consegue, com esse processo de litografia, você consegue fazer uma impressão bem mais rápida do que ficar tentando misturar as cores, certo? Porque o processo de misturar as cores pode ser complexo, né? Para você fazer, né? O seu cartucho de tinta, né? Ele tem um microchipzinho ali que regula, né? O quanto ele precisa dispensar, o quanto ele precisa misturar as cores para pintar lá no seu papel, né? Esse daqui não. Isso aqui é tipo só um rolo
que ele gira, passa por cima da tinta, né? Absorvendo já a quantidade de tinta necessária para produzir a fotografia, e o mesmo todos os outros, tá? E aí você só vai passando, né, por cima, um rolo puxa a tinta, e o seu rolo de baixo imprime aquela tinta no seu objeto, né? E vai fazendo isso 4 vezes, e no final saem as impressões, né? Na minha usada isso também é em produção de jornal, né? Isso é um método mais rápido e eficiente de fazer produção em impressão em alta escala, só para vocês saberem que existe isso. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho de iluminação, certo? Porque cores, para a gente produzir cores, precisa de luz, né? Aquilo que eu estava falando falei um pouquinho na aula passada, certo? Quando a gente vai produzir cores no espaço 3D, no 2D também, né? Não é só no 3D, não. Mas você precisa de luz, né? Você precisa ter uma posição de observação, precisa de uma câmera, né? Tem que ter alguém no cenário olhando para algum lugar, certo? Você tem que ter luz, né? E tem que ter o objeto, né? Certo? Então, todo cenário 3D, normalmente, quando vocês vão ver, sempre vai... Por que eu coloquei aqui 3D, né? Porque quando você abre um modelador 3D, sempre você vai ver que tem lá, né? Vai ter um ponto de luz, vai ter uma câmera e vai ter um cenário para você colocar objetos. Esses aí são os componentes básicos do espaço 3D para você poder produzir cor, certo? A questão é que quando a gente faz 2D, né? Não é que não tenha câmera e nem tenha luz, mas a luz se torna meio que os seus olhos, né? E como é uma imagem chatada, né? O seu plano de projeção é o próprio papel, né? E a luz que existe no seu cenário é produzida pela luz ambiente, né? Você não precisa colocar a luz, nem ter um observador no plano 2D. Mas, e se você colocasse? Mas até pode, né? De certa maneira. Quando você pega uma fotografia, você dá um zoom numa determinada região, né, da fotografia, você está usando recurso de câmera, né? Quando você está dando zoom em uma determinada região da fotografia, ou então eu quero só ver o pé do meu bonequinho, né, 2D, você está usando efeitos de câmera, né? E a luz, na verdade, em 2D, normalmente você simula com cores diferentes, né? Se você já fez um curso de pintura alguma vez na sua vida, ou de desenho, você sabe que para produzir a ilusão de 3D, você tem que escurecer algumas partes do desenho, né? E para deixar algo brilhoso, você tem que esclarecer uma parte do desenho, né? Você não pinta tudo de uma cor só, né? Que nem criança faz, né? Criança pinta tudo de uma cor só. Mas isso não dá simulação de volume. Se você quiser simular volume, ou mesmo que seja simular volume, mas você está querendo simular algo que não seja chato, né? Que a gente compreenda como algo real, você tem que colocar um sombreamento, tem que colocar um brilho, para deixar a impressão que aquilo ali não é algo mais realista, deixar um pouquinho mais realista, né? Certo? Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Sim, tá tudo bem. Ok. Bem, então o modelo mais básico que tem de iluminação, né, é o chamado modelo de Lambert, tá? O modelo de Lambert para figuras 2D, né, e 3D, ele usa uma ideia bem simples, certo? Que você tem uma luz no cenário, que está em algum ponto do espaço 3D, do espaço 2D, se quiser, e aí essa luz vai vai iluminar o meu objeto, certo? Na sua fotografia, né, você pode imaginar de onde é que está vindo a luz, né? Se fosse uma folha de papel, se estivesse em 2D, você tem que pensar de onde é que está vindo a luz, certo? A partir de onde está vindo a luz, você escolhe na folha de papel onde é que está vindo a luz, se a luz está vindo aqui do canto superior direito, certo? Então, tudo que tiver sendo iluminado pela luz, vindo do canto superior direito, vai ficar mais claro, concorda? E o que tiver do canto oposto à presença da luz é para ficar mais escuro. A sombra é para estar ali, as cores têm que ser mais escuras daquele lado, do lado oposto ao que está a luz,
E do contrário, né, dos lados que está vindo a luz, que está sendo iluminado diretamente pela luz, tem que estar mais claro, né? Essa é a técnica de desenho, né? Que o pessoal faz. O Lambert usou a mesma ideia, né? Só que aí o que ele fez para poder fazer essa simulação, ele usou a ideia que a gente vai usar agora pela primeira vez as normais, tá? A gente poder fazer simulação de luz mais simples que existe, a gente tem que usar a ideia da normal. O que é o vetor normal? O vetor normal é um vetor que é perpendicular ou ortonormal à superfície, certo? Ou então, não precisa nem ser superfície, pode ser uma figura 2D, né? Se a gente tivesse... Deixa eu ver o que eu posso. Talvez a gente possa abrir aqui o Blender rapidinho. Abrir o Blender. Tá demorando. Foi. Aqui em modelagem. Certo? Isso aqui é um quadrado, né? Aqui, ó. Eu posso colocar para exibir... Cadê? As normais da face, né? Tá meio... Tá pequena ainda, né? Deixa eu colocar maior. Tá dando para ver agora ou não? Tá vendo? Eu coloquei aqui. Esses tracinhos azuis saindo das faces do cubo. Isso aqui são as normais, tá? Elas são sempre perpendiculares às faces. São vetores apontando para fora, né? Aqui no caso. E eles que controlam a iluminação. Certo? Se existe tanto por caso do... Você pode colocar para fazer tanto por face, né? Como por o vértice, né? Se você quiser. Acho que é por aresta e por vértice, né? Certo? O normal... Deixa eu ver. Se você fizer usar por face, desse jeito que eu estou usando aqui, né? Isso aqui dá uma iluminação chata, tá? Porque eu estou assumindo que todo mundo nesse lado aqui, por exemplo, tem essa mesma normal. Tá todo mundo apontando para cima. E aí, quando chega nesse canto aqui, tá vendo que já vira, né? Tá para cima e já fica para o lado, né? Que a quadrada é para o lado, né? Deixa eu tentar colocar aqui mais. Tá vendo? Tem um para cima e o outro já fica para o lado, né? Não tem uma transição, né? Se eu usar as normais desse jeito para fazer a transição da luz, imaginando que tem uma luz aqui em cima do quadrado, o que vai acontecer? A face de cima vai ficar super clara, ficar branco. A parte lá de baixo, que é esse vetor aqui, vai ficar preto, né? E essas partes aqui do lado vão ficar, talvez, uma cor transição, né? De cinza, uma variação de cinza, né? Mas não vai ter, o que eu estou querendo dizer é que não vai ter degradê, não vai ter uma variação de cores, não vai ter uma variação de brilho, de claridade, né? Vai ser chapado as cores, né? Do jeito que está no slide aqui, tá vendo? Eu consigo ver, vocês estão vendo esse bonequinho é chamado Mr. Squeeze Fit, lá que se vocês fizerem parte algum dia da Blender Nation, Cloud Blender, né? Vocês vão ver ele, certo? Tipo, o mascote deles, tá? Um dos mascotes, né? Que eles usam nos cursos que eles têm. E dá para perceber aqui quem são as faces do meu modelo, tá vendo? Ele é todo formado por faces quadriculares, eu consigo ver essas linhas, tá vendo? Por que eu consigo ver essas linhas no meu modelo? Eu consigo ver essas linhas porque eu estou usando uma colorização, eu estou usando lambertiana, mas eu estou colocando as normais de forma uniforme em toda a face, certo? A normal está sempre apontando, tem um vetor perpendicular à face, está todo mundo igual, certo? Para evitar esse tipo de coisa, para não aparecer essas linhas, o ideal seria você usar, que é o que a gente faz hoje em dia, né? Não é usar por aresta, apesar de ter essa opção, né? Seria outra opção. E a aresta já melhora, né? Um pouco.
seria esse daqui, né? Mas ainda assim não é tão bom, né? Esse aqui já melhora um pouquinho a iluminação, mas o ideal mesmo é fazer esse cara aqui, que é por vértice, tá? E aí por vértice, como é que é? Ele está pegando esse vetor aqui, que é perpendicular, né? Deixa eu colocar das faces de novo para a gente ver. Aí fica mais intuitivo, né? Certo? Esse cara aqui que a gente está vendo desse vértice, não sei se vai dar para entender o que eu estou querendo dizer. Tem uma normal aqui perpendicular, essa face apontando para cima. Tem um vetor aqui, vamos chamar isso aqui de direita, né? Tá? Tem outro vetor lá na esquerda e tem esse vetor aqui, o trás e o frente, vamos dizer. Certo? A união desses três caras aqui, que formam as três faces, é que está me dando esse cara azul escuro aqui. Certo? Esse cara aqui é como se fosse somatório dos as três faces que ele... esse vértice não pertence às três faces. Então, o que a gente faz é somar esses três vetores. Os três vetores dessas faces a gente soma e dá um vetor por vértice. Dá um vetor só pelo vértice, certo? E faz isso para todos os vértices do nosso cubo, no caso aqui. Que aí dá o vetor resultante, né? Esse vetor resultante dessa maneira já me produz já tira aquele efeito de linhas, tá? Do seu modelo, ele já faz uma transição entre as cores. Não é como se agora tem uma cor chapada, né? Se eu usar só esse vetor, aqui vai ser branco, aqui vai ser cinza e aqui embaixo vai ser preto. Mas se eu usar esse vetor escuro aqui, que é por vértices, e o que é feito no OpenGL moderno é assim, já atribui por vértice, você vai ver que aqui vai ser branco, mas aí conforme, para chegar lá no preto, vai ter uma variação, uma transição de claridade, né? De cores. Não vai ser todo chapadão, que nem naquele exemplo do Squeeze Fit, né? Que eu mostrei. Vai ser, em vez de ser assim, já vai ter desse jeito, tá? Vai ser eu não aumentei a quantidade de faces do meu modelo, certo? Tudo bem que aí tem uns efeitos a mais que a gente vai discutir ainda, tá? Mas nesse caso aqui, o fato de ele ser verde desse jeito aqui, uniforme, ele não está vendo as linhas, não é porque eu estou usando colorização de Phong, não. É porque eu estou usando as normais por vértice e não por face, tá? Aqui é por face. Tá? Usando por face, aí dá fica esse negócio quadriculado aqui. Certo? Então, um detalhezinho, né? Então, o jeito que você... Para que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo dizer que do jeito que você usa normal, a maneira que você usa normal influencia na cor resultante, tá? Por isso que elas são um outro objeto importante para vocês aprenderem, né? A gente aprendeu já o que era ponto, a gente estudou o que é o ponto, estudou o que é o vetor, mas eu não disse, não sei se eu disse, acho que eu devo ter dado exemplo, né? Mas eu estou dizendo, se eu não disse, eu estou dizendo agora. E como é que a gente usa o vetor, né? Além de para calcular as propriedades de volume e área, né? A gente já discutiu. A principal utilização dele, então, principalmente no caso 3D, é para encontrar a iluminação do objeto. Como é que o seu objeto vai ser iluminado, certo? A gente considera a normal, que é um vetor que sai da face perpendicular, que acabei de mostrar para vocês no Blender, certo? E considera que é esse vetor N aqui na fórmula, tá? E esse L aqui é o vetor apontando na direção da luz. O produto escalar entre esses dois vetores tem que estar unitário, certo? Os dois vetores de forma unitária. Como é que você transforma um vetor em vetor unitário? É dividindo pelo tamanho dele, certo? E a gente também, para fazer o tamanho de um vetor, para obter o tamanho de vetor, é só fazer o produto escalar dele com ele mesmo, raiz, né? A raiz do produto escalar do vetor com ele mesmo dá o tamanho. Você pega o vetor, divide pelo tamanho dele, você vai ter o vetor unitário, ok? E agora com a normal, que deve ser já um vetor unitário, e pegar o vetor que aponta na direção da luz, né? É só você pegar. A luz está onde no seu celular? Está bem aqui. Esse ponto menos o ponto que está no objeto que eu estou querendo iluminar. Pronto, você dá um vetor, né? Esse é o vetor apontando na direção da luz.
divide pelo tamanho para se tornar unitário, certo? O produto escalar desse vetor que aponta em direção à luz e a normal, ele vai te dar um coeficiente de colorização uniforme, coeficiente de colorização de Lambert, tá? Ele vai dar um número, ele é igual ao cosseno desse ângulo entre esses dois vetores, certo? Aqui a foto ele não está mostrando o vetor na direção da luz, tá? Na verdade, eu acho que a luz poderia ser considerado esse raio incidente, tá? Imagina que aqui tem uma fonte luminosa e esse aqui é o raio incidente, tá? Seria o L, né? O nosso L seria esse cara aqui, assumindo que a fonte luminosa está bem aqui. Esse aqui é o L, esse aqui é a normal, esse aqui é a nossa superfície metálica. O ângulo entre a normal e esse cara, né? Certo? O cosseno desse ângulo que é igual ao produto escalar, né? Que a gente já viu. E ele varia de 0 a 1, certo? Cosseno é uma função que varia de menos 1 a 1, né? Na verdade, certo? Mas para a gente considera ele sempre variando de 0 a 1, certo? A gente faz um modo, né, desse negócio. Então, na verdade, quando está menos 1, a gente considera que é 0, né? Certo? Por quê? Porque quando está menos 1, quer dizer que você está com um ângulo de 180, né? O cara está negativo, quer dizer que você já passou de 90 graus, né? Como é que funciona o cosseno, né? Ele vai 1, é quando você está diretamente em direção à luz, né? Um pouquinho de matemática agora, né? Quando você tem cosseno de 1, quer dizer que o seu vetor normal está alinhado com a luz, né? E conforme ele vai se afastando, né? Chega a 90 graus, que seria o 0, que já é para ser preto, né? A cor. E depois começa a ficar negativo, né? Menos 1. Sendo que aí, de 0 a menos 1, a gente sempre considera como se fosse 0, né? Porque não é para ter cor negativa, né? Certo? Então, essa fórmula até tem que fazer uma modificação. Na verdade, é o máximo do produto escalar de um normal e o vetor da luz e 0, né? E quando for negativo, a gente usa 0, né? E aí tem esse I incidente, é uma cor, que RGB, ou escala de cinza, você que sabe, tanto faz. Certo? Aqui, esse I incidente é a cor que está chegando na face. E esse K é um coeficiente, tá? Você não precisa usar ele quando você está usando só o Lambert, né? Só isso aqui já é o suficiente. É a cor multiplicada pelo produto escalado, normal com o vetor da direção da luz, já é o suficiente. Mas quando a gente for misturar com outros elementos das cores, você vai ver que é importante ter o quanto isso aqui indica o quanto o material é difuso, certo? O Lambert controla e dá essa noção. O quanto é que a luz, quando acerta o seu modelo, como é que ela se espalha para o ambiente, certo? É um modelo fictício, tá? Isso não corresponde ao que acontece na física, tá? De verdade, não é um fiel à física. É um modelo que o cara descobriu que produz efeitos que são similares ao que a gente vê com o olho humano. Não quer dizer que seja real, tá? Para remodelos reais de iluminação, existe uma técnica mais moderna, é o PBR, que a gente talvez veja no ideia, eu mostro para isso antes de a gente terminar a disciplina, mas não sei se vai dar. No mínimo, eu vou mostrar isso aqui, que é o esquema básico, tá? Eu vou também mostrar o fundo daqui a pouco. Que é você usar a normal, produto da normal com o produto vetor, o produto escalado, o vetor normal com o vetor apontando a direção da luz, vai dar um número entre 0 e 1, que a gente multiplica pela cor, e aí vai dar aquela impressão, né, que eu acabei de falar no papel, né, quando você tem a cor que estiver na direção da luz, né, vai dar 1, quer dizer que vai dar a cor máxima, vai dar a cor da luz, né, ou então a cor do objeto. E quem estiver longe vai começar a ficar cada vez mais preto, né? Quem não estiver sendo iluminado vai ficar cada vez mais preto, que é o que a gente espera, né, que aconteça. Ele só usou a lógica, né, para poder fazer isso. No modelo realista de luz, certo? Só para vocês terem uma ideia, por isso que a gente não vai... Eu posso comentar por cima para vocês, mas
é que, na verdade, você tem que considerar toda reflexão. E o que acontece? Mesmo que tenha só uma fonte de luz no cenário, aquela luz fica refletindo infinitamente, tá? No seu cenário. Se tiver conservação de energia, ela não se perder do seu cenário, ela está se refletindo infinitamente. E essa luz refletindo infinitamente no seu cenário, pode acertar aquele mesmo ponto que eu estou querendo acender uma cor de vários vindo refletida de vários cantos do seu quarto, né? Se a gente estiver fazendo aqui no meu quarto, no quarto de vocês, vocês imaginarem que tem um raio de luz, só um raio, tá? Ou não é um raio, não. No caso, um raio seria o exemplo de Lambert, mas vários raios refletindo aí do seu raio para iluminar a ponta do meu dedo, ou a ponta do seu dedo. Tem vários cantos que a luz está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui. E aí o somatório de todos esses raios que atingem o meu dedo é que dá a iluminação real, né? Fisicamente real. Tá? É toda a energia que chega naquela ponta do meu dedo e é refletida de volta para o meu olho, certo? É isso que dá a iluminação, certo? Pegar todos os raios de luz vindos de qualquer fonte, certo? Seja de uma fonte primária ou secundária. A fonte secundária seria a fonte que está refletindo luz, a fonte primária seria que está emitindo luz. Certo? Todo mundo que acerta o meu dedo, eu pegar aqui uma esfera, né, em volta, todo mundo que está acertando ele, tem uma parte dessa esfera, ou semi-esfera, né, talvez, dependendo de qual objeto que você está. No caso aqui é quase um, porque não pega aqui a parte do meu dedo, né? É quase uma esfera completa aqui, tem uma parte da esfera que está vindo diretamente para o meu olho, né? Essa região é o que é a luz que está sendo emitida da ponta do meu dedo para o meu olho, né? E o somatório da luz vinda nessa esfera de vários cantos aqui, todo lugar que bate aqui acerta vem para o meu olho, certo? O somatório de todos esses raios aqui é o que forma a cor do meu dedo, né? Que eu vejo no meu olho. Isso é a representação física, tá? O que Lambert fez, não vou tentar somar todos os raios. Vamos pegar só um raio. Cadê a fonte de luz? A fonte de luz está ali. Ela bate aqui, né? E reflete. E tem um ângulo, tem o vetor normal aqui, tem a vetor de luz ali. Qual é o ângulo entre o vetor normal e a luz, certo? Então, isso aqui já dá para fazer iluminação, só um raio. Ele não considera nem a quantidade de luz que está vindo em direção ao meu olho. Como ele não considera a luz que está vindo em direção ao meu olho, a gente chama isso de iluminação difusa, certo? Que seria a iluminação que está sendo espalhada pelo quarto, de maneira geral, certo? Está vindo pela luz, acertando a normal da minha superfície aqui da ponta do meu dedo e está se espalhando pelo quarto. Isso seria a iluminação de Lambert, tá? E o modelo, eu já passei para vocês o código-fonte, se vocês forem olhar depois, eu publiquei ele hoje, né? Daquele nosso bule amarelo, está usando a iluminação de Lambert, e vocês vão ver exatamente essa fórmula implementada lá. Eu vou explicar isso ainda para vocês, tá? Quando chegar na parte de textura. Eu vou mostrar o modelozinho. É só uma fórmula, tá? Vocês vão ver que lá no Vertex Shader tem uma fórmulazinha, que é a fórmula de iluminação de Lambert. Que tem onde está a luz, tem as normais que eu calculo antes de passar para ele, né? Que a gente tem que fornecer as normais das faces. Na verdade, ou você fornece as normais, são as duas maneiras, né? De fazer. Ou você calcula as normais de forma dinâmica, ou você já fornece as normais para o seu programa. Calcular esse vetor, né, da face, que é o produto vetorial de dois vetores que pertencem à face. O produto vetorial de dois vetores que pertencem à face dá normal. Você pode calcular isso na hora, né? E aí pegar o vetor normal e pegando a direção da luz, você calcula, né, essa iluminação, na formulazinha que tem lá. Ou você já pode passar essa normal calculada, né? Que você já deve ter visto que é o mapa de normais. Nós vamos falar isso também quando for falar de textura. O mapa de normais é um mapa meio rosa, magenta com azul, né? Você já deve ter visto, se você colocar na internet, mapa de normais, vocês vão ver. E a gente vai mostrar aqui também mais tarde. Certo? Que aí você já calcula as normais e já deixa salvo no arquivo, né? Para não ter que ficar calculando na hora de a gente for fazer a iluminação do modelo.
certo? Isso aqui é só aquela, eu já adiantei, né? A colorização de Guru, não sei se é exatamente aquilo que eu acabei de falar, né? Ó. Tem aqui a normal, tá vendo? Ó, dos vértices, né? Ó. Tem a normal da face e a normal dos vértices. Entre os vértices, a gente faz uma interpolação de normais e uma interpolação, né, com a face, né? Faz a interpolação de todo mundo que está sendo visitado, normais visíveis, né? Para produzir um efeito mais realista, tá? E dá esse cara aqui, né, do lado. Esse aqui não está muito realista porque ainda está com poucas faces, certo? Se aumentar a quantidade de faces, fica melhor. Mas é só o que eu já acabei de explicar. Isso aqui é só para mostrar. Isso aqui é chamado de colorização de Guru, né? Eu adiantei, né? Quando você coloca as normais só em cima de uma face, do jeito que eu acabei mostrando no Blender, todo mundo daquele polígono tem a mesma normal. Isso aí é chamado de flat shading, certo? Colorização chapada. A colorização de Guru é aquilo que eu expliquei para vocês. Quando você coloca, em vez de colocar uma normal comum para todo mundo estar no polígono, você coloca uma normal por vértice, e essa normal do vértice é o resultado da soma das normais das faces que ele é compartilhado, né? Porque um vértice pode pertencer às várias faces, né? No caso de um cubo é só 3, mas ele pode pertencer a mais, tá? Então, você pegar todas as faces, todos os polígonos que compartilham aquele mesmo vértice, pegar as normais e somar, você vai ter a colorização de Guru, tá? Que é um efeito mais bonito, né? No OpenGL moderno, isso já é feito automaticamente, tá? Você nem precisa se preocupar isso. Isso aqui é só para você saber qual o nome, né? E também saber que existe o flat shade, se você achar o flat shade mais bonito para algum momento, alguma razão e quiser usar, né? Para você produzir o flat shade, é o contrário, né? Hoje em dia, antigamente o OpenGL, ele vinha, o padrão do OpenGL era flat shade e você tinha que fazer a colorização Guru se você quisesse uma coisa mais bonitinha. Hoje em dia, o padrão do OpenGL é a colorização Guru, e se você, por alguma razão, quiser fazer flat shade, você tem que saber que para fazer isso, você tem que aplicar a mesma normal para todos os vértices, né? Você, né? Você que vai ter que fazer isso, né? É o contrário, né, de antigamente. Hoje em dia você já tem a colorização Guru por default, para fazer flat shade, você que tem que fazer isso. E como é que você faz isso? Aplicando a mesma normal para todos os vértices que pertencem a uma face, né? E aí, existe agora a colorização de Phong, tá? Que a colorização de Lambert, ela só considera a cor difusa, certo? A cor difusa é aquela que acerta um objeto, e seria a ponta do meu dedo, e uma vez que a fonte luminosa acerta a ponta do meu dedo, a luz se espalha para todas as direções, tá? Vai para lá, vai para cá, 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 certo? Ela vai em todas as direções. Tem vários raios, né? Acertando a ponta do meu dedo, e ela vai se dividir para várias direções, tá? Não vai ser sempre na mesma direção, embora, né? Embora, claro, a cor possa também ser refletida, né? Isso depende da propriedade do material, na verdade, para ver se ela vai ser refletida ou se vai ser difundida pelo cenário. O que Phong fez, né, para melhorar isso, ele adicionou o esquema de reflexão, né? Ele quis saber, assim, quanto da luz que é refletida pelo meu dedo acerta o meu olho, né? Que eu estava explicando para vocês, né? Não tem o vetor normal, tem o vetor apontando na direção da luz, um raio de luz vindo naquela direção, acertando o normal, vai na direção oposta, certo? Isso aí é física, né? Se o raio vem naquela direção, acertou normal, vai naquela direção. Agora, se um raio vem nessa normal, vem nessa direção, acerta um ponto do dedo com essa normal, ele vai vir nessa direção, certo? Se ele vier nessa direção, acertar normal, vai vir nessa direção. Aqui tem um desenhozinho melhor, se vocês estão conseguindo ver isso, né? Tem aqui a fonte luminosa, o raio incidente, faz um ângulo com a normal, o raio refletido tem o mesmo ângulo, tá? O mesmo ângulo θ. Esse aqui é o raio refletido. A luz veio, bateu aqui e foi refletida. É lógico que isso aqui é o modelo, né? Tanto a colorização de Phong como de Lang considera só um raio, né? Um raio por vez, né?
A PBR considera todos os raios de uma vez só, né? Ele faz uma integral. Mas, enfim, aqui um raio por vez, né? Uma colorização discreta, né? Vamos dizer assim. Certo? Ele pega esse vetor refletido, certo? Em vez de pegar o vetor N e o vetor I, que seria o L, né? Naquele outro slide, ele pega o vetor R e o vetor E, certo? Que é um vetor que sai do dedo e vai para a direção do meu olho que estou vendo a cena, no caso a câmera, né? Certo? E aí ele faz de novo agora a mesma história, certo? O produto escalar desse vetor que aponta para o meu olho e o vetor que está refletindo a luz, seja ele quem for, tá? Pode estar para lá, de repente. Pode estar para cá. Pega esse cara, com esse cara apontando para mim, e faz quem é o produto escalar deles, né? Unitários, tá? Pega esse vetor aqui, unitário, pega esse vetor refletido unitário, né? Faz o produto escalar deles. E aí a única diferença para aquela outra forma de Lambert, apesar de estar pegando ele pega dois vetores diferentes, né? Que é esse ângulo alfa, tá vendo? Entre eles, vai calcular esse ângulo alfa. Vai de novo variar entre 0 a 1, tá? Só que aí ele coloca agora um expoente, tá? Esse expoente aí seria um coeficiente de brilho, né? Que o pessoal chama, acho que é de brightness, que eles chamam mesmo. Quer dizer o quê? Que conforme esse cara for maior, certo? O brilho vai ser menor, certo? Presta atenção. Conforme esse cara for maior, o brilho vai ser menor. Conforme esse cara for menor, o brilho vai ser maior. Por que, professor, isso? Porque, você lembra que esse cara aqui, o produto escalar de vetores unitários, ele varia de 0 a 1, porque ele é o cosseno, né, na verdade, do ângulo que você está calculando entre os dois vetores. Né? Na verdade, ele varia de menos 1 a 1, mas aí a gente usa aquele máximo, né? Vou depois modificar essa fórmula, tá? Corrigir para ficar o máximo do produto escalar e 0. Mas como você está pegando um número de 0 a 1, quando você tem um número de 0 a 1, se eu pegar meio e elevar ao quadrado, você não vai obter um número maior, você vai obter um número menor, né? Meio ao quadrado é 0,25, né? 0,25 ao quadrado é o quê? 0,0625, né? Certo? Então, conforme você vai levando de novo ao quadrado, né? O número vai ficando cada vez menor, né? Dá para fazer isso aqui rapidinho no Blender, só para vocês... No Blender não, no Python. Só para vocês verem do que eu estou falando, né? Aqui, né? Se eu tenho um número, né, qualquer entre 0 e 1, e eu levo ele, por exemplo, a 8, ó, ele fica menor, tá vendo? Ele é menor ainda, 80. Já foi a menos 18, ó. 18 é um número infinitamente pequeno, né? Certo? Então, conforme eu vou deixando, aumentando o número, ó, 2, 4, 8, né? Ele tá ficando cada vez menor, tá? Esse seria o nosso coeficiente de brilho, tá? E conforme eu tô deixando, aumentando ele, o meu brilho tá ficando menor, tá? A quantidade de luz que tá vindo em direção ao meu olho tá ficando menor. E se eu usar um valor menor, agora, como é que é um valor menor? 1 é 1, né? Abaixo de 1, ó, 0,9. Já aumentou um pouquinho. 0,7. 0,7. Aumentou mais, tá vendo? 0,4, ó, aumentou mais ainda. 0,0001. Tá vendo? Já ficou quase 0,99999, certo? Então, conforme você coloca coeficientes menores, o brilho fica maior. Quer dizer, a quantidade de luz que vai chegar no seu olho vai ser maior. Certo? Isso na prática quer dizer o quê, professor? Quer dizer que aquele região clara, né? A região clara vai ser maior. O que essa fórmula representa no nosso bichinho, o squeeze fit? É esse brilho nos olhos, tá vendo? Ó? Essa bolinha aqui brilhante nos olhos seria o que tá, que seria a colorização de Fung em si, tá?
É um brilho que está vindo acertando nossos olhos, tá? E esse aqui também da bola, também serve, da esfera. Isso aqui só é produzido por Phong, certo? O Lambert não produz. O Lambert produz esse sombreamento aqui, né? Produz alguns detalhes de cor aqui, mas o Phong, quem produz esse brilho aqui, é o Phong, tá? É a luz refletida que atinge o nosso olho. E aí, do mesmo jeito, né, tem a cor incidente, que aí você pode fazer a cor refletida, você que escolhe. O normal é usar branco, certo? Independente do objeto que você está usando. Mas não sempre, tá? Na verdade, não é nem branco. O normal é que a cor refletida seja a mesma cor da fonte de luz que está sendo usada para iluminar o objeto. Como a luz normalmente é branca, né? Mas isso nem sempre é verdade, tá? Para metais não fazem desse jeito, tá? Metais misturam a cor, né? E metais também são capazes de emitir elétrons, enfim. Eles misturam, por isso que quando a gente for ver PBR, né? Vocês vão ver que existe uma propriedade lá que determina, na hora de fazer a iluminação, se o objeto ele é condutor ou não, se ele é dielétrico ou não, certo? Por causa disso. Dos metais, a cor de reflexão dos metais não é a mesma que os outros objetos refletem, certo? Eles misturam com a cor deles. Isso quer dizer o quê? Que um metal ele vai refletir cinza, né? Um metal, um aço, né? Ele reflete cinza. O ouro, ele reflete amarelo. O cobre, ele reflete laranja, certo? Ele mistura a fonte luminosa, isso eu estou assumindo uma fonte de luz branca, tá? Uma fonte de luz branca iluminando o ouro vai refletir amarelo. Uma fonte de luz branca iluminando cobre vai refletir laranja, né? Laranja, enfim, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Porque o cobre é meio alaranjado, né? O ouro é meio amarelado, né? Por causa disso. O aço, ele é meio acinzentado, né? Então ele vai refletir o cinza, né? Ele não vai refletir o branco de volta, não, tá? Para uma cor de fonte de luz branca. Ou seja, essa cor, seja qual for a fonte luminosa, vai ser misturada com a cor do metal, certo? Isso acontece para objetos metálicos, tá? Isso acontece. Enfim, e do mesmo jeito que a coeficiente de difusão, a gente tem o coeficiente de especularidade, tá? Que é usado para a fonte. A gente quer dizer quanto da cor vai ser refletida no nosso olho, certo? E aí, finalmente, a gente teria essa equação básica de colorização para modelos 3D, certo? Sem usar PBR, é desse jeito, certo? Nós temos aqui a coeficiente de difusão, né? Que aí pega uma cor de difusão, que seria a cor, isso aqui seria a nossa cor do objeto, tá? Aqui a cor do objeto, vezes N vezes L, né? Que seria normal, vezes o vetor da direção da luz, mais o coeficiente de especularidade. Quanto da luz é refletida de forma especular, né? Se é branco, se foi misturado com a cor, né? Aqui é o vetor apontando na direção do observador, aqui é o vetor apontando na direção da luz que foi refletida. É fácil calcular isso, tá? Mostro depois. E aqui é o nosso coeficiente de brilho, né? Quanto maior, menos brilho. Quanto menor, mais brilhoso o objeto se torna, certo? Por que aqui é um somatório, professor? Aqui é um somatório porque pode ter várias fontes de luz, certo? Se você tem várias fontes de luz no ambiente, M fontes de luz, você vai ter que somar para cada um, vai ter que fazer isso para cada uma das fontes de luz, certo? É o somatório de todas elas, né? Daria a cor do objeto simulada, 3D, certo? Mais próximo da... próximo não. Dá para fazer Dá para você fazer modelos realistas com essa fórmula, professor? Dá, certo? Dá. Qual o problema dela? O problema dela é que para você poder fazer isso de forma realista, para poder fazer isso que fique de forma realista, não existe uma técnica, não existe um método que você... Tipo assim, como é que eu configuro isso? Que esse aqui dá para ser configurado, dependendo dos coeficientes de difusão, de especularidade e da cor ambiente, que eu vou falar daqui a pouquinho.
Você consegue simular um ambiente qualquer perfeitamente. Mas você tem que fazer isso meio no feeling. Né? Você tem que ser um pouquinho de artista, tá? Você tem que ir testando, um por um, testar o coeficiente tal. Como é que ficou a cor? Ah, não tô achando que tá parecido com plástico ainda, ó. Deixa eu testar agora com o coeficiente X. Será que o plástico, qual é o coeficiente de difusão do plástico? Qual é o coeficiente de especularidade do plástico? Sei lá, ninguém sabe. E isso não, como isso não tem representação do física, né? Isso nesse modelo não é físico, é um modelo que foi criado, é um modelo fictício que serve para emular a luz, certo? E serve realmente emula a luz, certo? Porque embora ele só considere um raio, então só uma fonte luminosa, se você quiser pegar, basta você aumentar, né? Colocar, encher de raios, né? Desde que você use uma quantidade grande de raios e de repente, e todas as fontes luminosas que existem no modelo, você consegue simular, certo? O ambiente real. Mas para você poder chegar numa foto realista, você tem que ir testando mesmo. Não tem um método para você obter. Deixa eu ver como é que eu faço para produzir plástico, como é que eu faço para produzir metal, como é que eu faço para produzir madeira. Não tem, certo? Você que tem que ficar testando os coeficientes até chegar num valor que te agrade, né? Que te deixe te convença que está mais parecido, né? E ainda tem esse problema. Mesmo você somando todas as fontes de luz, pode ser que ainda fique estranho, fique escuro o seu modelo, tá? Mesmo depois de você somar todas as fontes de luz, porque de repente você não somou raios o suficiente, certo? Ou então você somou raios demais, talvez, né? No caso vai ficar muito brilhoso, né? E aí você teria que voltar, ele fazer uma escala, né, disso. Tá vendo o problema, né? Eu espero que a gente esteja começando a ver alguns problemas que pode dar esse modelo, né? Se você somar várias luzes, você pode estourar, porque a luz varia só tem um intervalo, né? Os canais RGB variam de 0 a 1. Você somar várias cores, você pode passar de 1, né? Passou de 1, aquilo ali já perdeu, né? Informação. Então você tem que fazer as pessoas tentam colocar coeficientes pequenos, né, para evitar que isso estoure, né, para ficar super saturado branco. E aí, ao usar coeficientes pequenos, você pode ficar ainda muito escuro. Para evitar esse efeito das cores ficarem escuras, né, porque cores refletidas são escuras, tá, em geral, você coloca uma cor ambiente, certo? Que é justamente esse IA, seria uma luz natural do ambiente, né? Por exemplo, se está de dia, não é? A luz normalmente a gente está num ambiente claro, né? Então você vai somar mais luz branca, né? Se tiver de noite é para ser um ambiente mais escuro, né? Então de repente você vai somar um cinza escuro aí no seu cenário, né? Para dar uma impressão de estar sombreado, né? O seu cenário todo, porque embora todos os objetos ainda tenham as mesmas cores, né? Olha aí, tá entendendo porque precisa dessa cor ambiente? Porque embora todos os objetos continuem com a mesma cor, como está de noite, né? De repente, ainda tem as mesmas fontes luminosas, pode até ter, né? As mesmas lâmpadas, só que agora tá de noite, né? Então o sol não existe mais, né? Então você tem que controlar, o sol seria a nossa luz ambiente, né? Digamos assim, então ele tem que ser mais forte de dia, tem que ser mais fraco à noite, né? De repente ele no final do dia à tarde ele fica vermelho, né? Então você pode somar um vermelho à sua cena, certo? Esse IA é para justamente controlar a iluminação, é a fonte de luz ambiente, que não está vindo de nenhuma direção específica, certo? Ao contrário desses componentes aí no somatório, que estão vindo de uma direção específica, o componente de cor ambiente, que é esse IA aqui, ele não está vindo de nenhuma direção específica, né? Ele está vindo de todas as direções, na verdade, né? E aí seria a iluminação do Sol, né? Seria equivalente à iluminação do Sol. Como é que a iluminação do Sol está afetando o seu ambiente, tá? É isso que isso aqui serve na prática, tá? Aí aqui tem as iluminações, tá? O flat, que eu mostrei para vocês, que é quando você coloca uma normal por face. O Gouraud, quando você já coloca uma normal para cada vértice.
E aqui é o Fong, ó, que já produz esse brilho, tá vendo? Esse brilho aqui só produz com Fong. Esse sombreado aqui é produzindo com Lambert, tá? Não é com Fong. Essa variação toda aqui de cores, na verdade, isso aqui é produzido com Lambert, né? Só esse brilho aqui, esse especular, é que é produzido pelo Fong. Certo? E por último, só para a gente discutir, né? As sombras que existem no cenário, elas não precisam ser necessariamente pretas, tá? Elas também variam de acordo com as luzes que existirem no cenário, se for usar a luz colorida, né? Só para você saber que isso existe, que é uma realidade, tá? Embora você ilumina com luzes de cores diferentes, você pode produzir sombras coloridas, né? Porque, de repente, a região que não está sendo iluminada por uma cor está sendo iluminada por outra, e isso aqui vai produzir um efeito, né? Legal. É uma coisa bacana, né? De você saber que existe. Tem um museu, se eu não me engano, que você vai lá só para ver essas cores coloridas, que não é muito natural a gente ver não é muito comum a gente ver na vida real, né? Porque normalmente as luzes que a gente usa em casa, em todos os lugares, são brancas, né? Ou amarelas, né? Mas jamais, sei lá, luz vermelha, a não ser que você tenha criança em casa, talvez. Mas, em geral, né? Mas para saber que existem sombras de outras cores, do mesmo jeito que existe o especular, né? O especular é esse cara aqui, que brilha, ilumina, que é a luz refletida no nosso olho. Ele não precisa ser necessariamente branco. A sombra, que seria esse cara aqui por baixo, né? O sombreado, não precisa ser necessariamente preto, tá? Pode variar também de acordo com a fonte luminosa, tá? Então, com isso, a gente acaba cores, tá? Último slide, nem mostrei o último slide, mas o último slide só lá uma falta, né? Tudo bem? Deu para entender? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alô? Tá tudo bem? Oi, estão me vendo? Tá? Deu para entender? Deu sim. Ok. Então, pronto. Isso aí a gente acabou a nossa aula de cores, tá? Se a gente for falar de PBR, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa parte de iluminação, e aí a gente vai falar sobre essa questão de... E para entrar em PBR, a gente vai ter que ver essa esfera, vai ter que ver o ponto de reflexão de um objeto não mais como um ponto, né, mas como uma esfera em torno daquele ponto, né? É um pouquinho mais complicado. Tanto é que em PBR a gente não existe nem só uma textura para PBR, né? Não existe só um mapeamento de textura para PBR, pode existir até 10 mapeamentos diferentes. Mas, enfim. Mas eu posso discutir para vocês, talvez a gente fale, só para vocês saberem que existe, né? É um tópico mais avançado, né? Então a gente vai começar a falar agora sobre mapeamento de textura, né? Não vai acabar na aula de hoje, que a gente está quase no final da aula, mas só para a gente começar. Mas aí segunda-feira eu acabo, né? E a gente vai ter uma aula de OpenGL para ver como é que faz a aplicação da textura, talvez na quarta-feira, né? Ou começa na segunda e termina na quarta, enfim. Sim, só para mostrar, aqui seria o exemplo, né? Daquele conjunto de chá de Niwa, só que agora com iluminação de Fong, tá? Não é mais lambertiana, tá vendo que tem esse brilho aqui, né? Ó, tentei fazer o bule ficar dourado, né? Não sei se consegui, mas também tem uma reflexão aqui no bule, né? Que não existia antes, e também lá na xícara, né? Na colher, embora a colher seja mais pequenininha, certo? Mas isso aqui é como é que fica usando a iluminação de Fong, tá? E também coloquei eu vou passar esse slide para vocês verem com a iluminação de Fong, como é que é. E tem também lá para ver o modelo de Blin Fong,
que também é usado, né? Também é um outro modelo. O Blinn ele fez vários testes com luz. O Blinn era conjunto, inclusive amigo do Nu, e ele usou esse bully para fazer os testes de iluminação dele. Eu, particularmente, prefiro o Phong, tá? A questão de iluminação realista, né? Mas eu também coloquei lá o Blinn para vocês verem, né? De repente alguém prefere, goste mais do Blinn. É até chamado de modelo Blinn Phong. E o PBR, por que o PBR é famoso? O PBR que é o mais recente modelo de iluminação, embora seja mais complexo, porque ele considera todos os raios, como os raios de luz, somar todos os raios de luz seria infinito, né? O problema daquela fórmula lá é que para eu fazer um cenário realista, eu teria que somar infinitos raios de luz, né? Que é impossível, né? Mas na prática, você não precisa somar infinitos raios de luz. Desde que você some um número suficiente de raios de luz, você já consegue obter um cenário realista, com aquela fórmula que eu mostrei para vocês. A vantagem do PBR em relação àquela fórmula é que o PBR ele se baseia na física, né? E como ele se baseia na física, é possível usar aparelhos para tentar medir qual é a quantidade de luz no objeto e aí obter coeficientes que você usa na fórmula do PBR, né? Em vez de você ficar tentando adivinhar quais são os coeficientes, como a gente faz naquela fórmula, no PBR a vantagem é que você não precisa adivinhar, desde que você tenha dinheiro, né? Desde que você tenha dinheiro, você pode comprar equipamento que não é barato, né? Mas você compra um equipamento que mede a emissão de luz de cada objeto, ou dos objetos que você quiser, e aí você consegue fazer uma representação mais fidedigna de como aquele objeto reflete luz num cenário 3D, né? Certo? Também tem os seus problemas PBR, tá? Não quer dizer que ele seja perfeito também. O PBR também tem os seus problemas. Mas ele, como ele tem ele é mais... o nome dele diz, né? Physics Based Rendering, certo? Como ele é baseado no modelo físico real de luz, você não precisa ficar chutando valores. Você pode medir os valores, né? Essa é a vantagem do PBR. Mas tem seus problemas também, tá? Só você saber. Aí, enfim, a gente vai falar agora sobre textura, né? Textura é o mapeamento mais comum que existe, tá? Porque, na verdade, é só uma imagem colorida, uma fotografia, certo? Porque eu tenho um modelo lá, por exemplo, esse aqui é um modelo do Robin, né? Da Arkham City, que é um jogo do Batman de 2011, né? Esse é um modelo dele que eu peguei na internet. Você pega de alguém que fez, não sei se o cara extraiu do jogo ou se ele modelou na mão, certo? Não, peguei na internet. Aí o que ele fez? Para você não pintar, né? Não pintar o modelo, você poderia, certo? Na prática, você poderia pintar o modelo e depois extrair a textura, né, dele, tá? Mas, em geral, a gente não faz isso. A gente cria uma textura, que são as cores que a gente vai usar para o modelo, e depois a gente mapeia aquelas texturas para o nosso modelo, certo? Você vê aqui que, por exemplo, o rosto do Robin não é todo o rosto dele, né? É só um lado do rosto, né? É só a metade de um rosto. Por quê? Porque eu uso a metade do rosto para mapear para os dois lados, né? A mesma textura que eu aplico para um lado, para a metade do rosto do Robin, eu uso também para a outra metade, certo? Esse pedaço aqui é usado para os braços, né? Para os dois braços do Robin, né? Isso daqui é usado para um peitoral dele, né? Acho que dá para entender, né? Porque cada parte aqui é usada. E tem até o amarelo e o preto, por exemplo, que isso aqui, no caso, é para pintar a capa, certo? Então, a textura seria... que tem o interior dele, da capa é amarelo e o exterior, né, a parte de trás é preto. Mas a textura é essencialmente isso, certo? É para uma forma mais inteligente de você colorir os vértices, né? Para você não ter que ficar atribuindo manualmente, pintando, né, os vértices um por um. Você cria
uma foto, ou então até para você poder usar uma fotografia, né, também. Você pegar um modelo de um rosto qualquer, e você quisesse colocar o rosto, sei lá, do Barack Obama aí no hobby, você poderia, certo? Você pegaria uma foto do rosto do Barack Obama, certo? E aí você faria o mapeamento dos pontos da textura do rosto do Barack Obama para o nosso modelo. Não ficaria muito bom, porque, obviamente, o rosto do Barack Obama é diferente do rosto do Robin, né? Para ficar um negócio mais fidedigno, eu teria que modelar o rosto do Barack Obama em 3D antes de aplicar a textura, né? Mas eu poderia usar um rosto genérico para fazer esse mapeamento. Todo mundo veria, obviamente, que não é o Barack Obama, mas ele ficaria parecido com ele, né? De um modo geral. Certo? E aí a gente tem que saber agora nessa questão que existe uma coisa chamada, são propriedades das funções, né? Só para vocês lembrarem, não sei se já sabem disso no ensino médio ou não, mas que existe que uma função em matemática, ela faz uma relação entre dois conjuntos, o conjunto de domínio contra domínio. Ela diz como é que elementos de um conjunto de um domínio são mapeados para um elemento do conjunto contra domínio, certo? Em geral, a gente quer que a nossa função de mapeamento de uma textura para o nosso objeto 3D seja bijetor, tá? Por quê? Porque quando ela é injetora, certo? Uma função que não é injetora, a gente pode ter dois pontos do modelo 3D, aliás, pode ter ou duas cores da nossa textura, dois pontos da nossa textura, que estão sendo mapeados para o mesmo ponto do nosso objeto 3D, né? E a gente não quer isso, certo? Você não quer que... Eu quero saber que um determinado vértice do meu Robin lá, ele tenha só uma cor, né? Não posso ter duas cores, né? Seria esse caso aqui, o 3 e 4, né? Isso aqui seria, de repente, a nossa textura e o Y seria o nosso objeto 3D. Uma função que não é injetora e não é sobrejetora, qual o problema? O problema dela é que eu posso ter duas cores que estão sendo mapeadas para o mesmo vértice do meu objeto 3D. Eu não quero isso, né? Eu quero que só exista uma cor para cada vértice do meu objeto 3D. Se tiver duas cores sendo mapeadas, como é que eu vou... Seu modelo vai ficar inconsistente, vai aparecer defeitos. Quem não sabe disso, acaba produzindo esse tipo de problema, né? Na hora de aplicar textura. Faz um mapeamento lá tosco, que aí chega na hora tem duas cores sendo atribuídas para o mesmo vértice ou para o mesmo conjunto de vértices, né? Aí dá uns defeitos especiais malucos, né? E quando ela não é sobrejetora, uma função sobrejetora diz que todo mundo do contradomínio tem que receber uma entrada, tem que ser mapeada de algum lugar do domínio da função, certo? Que esse também é outro efeito indesejado, que seria esse azinho, quer dizer que tem um vértice que era para estar recebendo textura que não está recebendo. Também vai, ou então um vértice é um conjunto de vértices. Isso também vai dar um outro defeito especial, né? E a gente não quer isso. Então, quando a gente faz uma função para fazer um mapeamento de texturas, certo? Que a gente vai pegar os pontos de uma imagem, vai mapear para o nosso modelo ou 2D ou 3D, porque mapeamento de textura pode ser feito tanto no caso para 2D como para 3D, certo? A gente quer que seja a gente quer usar uma função bijetora. Uma função bijetora, na prática, é uma função que é invertível, tá? Quer dizer que todo mundo do nosso domínio é mapeado para algum ponto do nosso contradomínio. Isto quer dizer o quê? Que todos os pixels que existem na minha imagem, que eu quero utilizar, né, também, todos os pixels da minha textura que eu vou usar, da região que eu selecionei para usar como textura, né, da minha imagem, vão ser mapeados para a região do modelo 3D que eu estou querendo preencher, certo? Isso é uma função bijetora, tá? Que é o que a gente quer, certo? É fazer esse mapeamento da imagem
para o nosso modelo 3D, certo? Isso é o mapeamento de textura, é uma função bijetora. Como um parênteses, é bom dizer que mapeamentos em inglês são sinônimos de funções, tá? Em alguns livros, eles já usam mapeamento como equivalente de função bijetura, mas o mapeamento, de forma geral, na matemática, não precisa ser bijetor, tá? Geral na matemática. Mas quando se está falando de textura especificamente, as pessoas estão falando de uma função bijetora. Isso é, às vezes, ele já assume que você sabe disso, ele fala isso várias vezes, né? Que ele não repete isso várias vezes, né, no livro. Certo? Então, você tem aqui a imagem, por exemplo, aqui do tigre, né? Na foto do rosto do tigre, eu estou querendo mapear com um cilindro. Veja que ser uma função bijetora, tem que tomar só um cuidado quando eu falo isso, certo? Não quer dizer que todo mundo do cilindro vai receber uma cor, né? Não. No caso aqui, eu só fiz imprimir como se fosse um rótulo, né? Eu usei o rosto do tigre aí como se fosse um rótulo no cilindro, certo? Então, tem regiões do meu modelo que não estão sendo preenchidas com a textura, mas porque eu escolhi fazer assim, certo? Mas isso aqui não faria parte do meu contradomínio, né? Isso aqui seria, ou então isso aqui seria a minha imagem, né, do contradomínio, a região que é mapeada, né, no meu contradomínio. Mas para a gente, isso aqui seria, na verdade, o que eu estou querendo dizer, isso aqui é a região mapeada, né, ó, e esse aqui é a nossa imagem, todo ponto aqui está sendo mapeado por uma região do meu cilindro, certo? E todo ponto que eu pegar do meu cilindro pode ser mapeado de volta para a imagem, certo? Por isso que é uma função bijetora. Isso é a primeira coisa que você tem que tomar cuidado. A segunda coisa é que mesmo que exista essa correspondência de um pixel para um vértice, isso não quer dizer que toda a região vai ser preenchida, tá? De repente, você seleciona uma região do seu modelo que é muito grande, certo? Se esse cilindro fosse muito grande, a imagem do tigre ainda seria impressa aqui do mesmo jeito desse cilindro, só que existiria espaços vazios entre os pixels que forem impressos lá no seu... Embora seja uma função bijetora ainda, vai ter espaços vazios lá, certo? E aí, como é que a gente preenche isso? Aí, para preencher isso, né, a gente teria que usar uma interpolação, né, dos vértices ou dos pixels, né, para poder fazer esse preenchimento. Na prática, o que você faria, Zé? Eu acho assim que você teria que fazer uma interpolação, mas você faria isso só uma vez, né? Não, aquela história, né? A mesma coisa da calcular normais. Você não vai ficar fazendo calcular isso toda vez, né? Certo? Já que você precisa preencher uma região maior, você cria uma textura maior, né? Também é só você ampliar a sua textura, fazer a interpolação na textura, para você fazer o mapeamento 1 para 1. É mais inteligente, assim, né? Eu acho. Do que você ficar calculando toda hora e for fazer o mapeamento da textura. Você vai perder um tempo desgraçado só para fazer um cálculo básico, né? Que você poderia estar fazendo mais rápido, né? Mais eficiente você só fazer a interpolação na textura em vez de fazer a interpolação no modelo, né? Isso que eu estou querendo dizer. E deixar isso salvo, né? Uma textura maior, já que você precisa, né? Se bem que hoje em dia, o que a gente faz? Para evitar esse tipo de problema, as pessoas usam já existe textura de 4K, 8K, certo? 16K. Você pega uma textura gigantesca, né? Que aí não tem como acontecer esse caso que eu estou falando aqui. Mas é bom vocês saberem que ele existe, porque se você estiver pegando um modelo antigo, né? Se você estiver pegando uma foto de baixa resolução, que não tem tantas definições, que não tem tantas cores, não tem tanta resolução, não tem tanta profundidade de cor, isso aí pode ser um problema, tá? Mas, em geral, na prática, hoje em dia as pessoas já pegam textura e colocam lá em cima, né? Pegam a textura mais gigantesca, porque sabe que não tem nem perigo de acontecer esse tipo de problema que eu estou falando aqui, que vai ter o mapeamento de 1 para 1, né? Que vai ser uma função bijetora. Mas só para vocês saberem, né?
que está envolvido no mapeamento, né? O mapeamento é você fazer essa correspondência, né, do objeto 3D ou da região do objeto 3D para uma imagem 2D, certo? É isso geralmente que a gente está falando quando a gente está falando de mapeamento de textura. Isso é o caso tradicional. Isso também é feito, por que a gente usa esse termo mapeamento? Porque esse primeiro foi feito na hora de cartografia, né? Você tinha um mundo, o globo terrestre, e você queria criar um mapa, né? Queria criar um mapa que correspondesse a cada região daquele mapa, correspondesse um ponto do globo terrestre, né? Fazer um mapeamento de 1 para 1. E a gente faz, né? A gente já faz isso, né? A primeira textura, né, que foi criada foi um mapa do globo terrestre. Foi a nossa primeira textura que foi criada, né? E é até assim que você faz hoje em dia. Se você quiser fazer um globo terrestre, é assim que você faz. Você desenha uma esfera 3D e aí você pega um mapa, faz o processo reverso, né, do que o cartógrafo fizeram. E aí você copia as cores do mapa para a sua esfera, né? Para fazer uma simulação de um mundo, né? Tem alguns problemas que a gente ainda vai discutir, certo? Nas próximas aulas. Mas a gente vai continuar essa aula até na segunda-feira. A gente vai continuar discutindo texturas e as questões de mapeamento, se não tenha ficado claro, né? Vamos falar ainda mais a fundo, certo? E depois eu vou mostrar como é que a gente faz a aplicação de texturas no OpenGL. Ok? Tudo bem? Então aqui também já estou passando um pouquinho da aula. Eu vou encerrar agora. Tem alguma dúvida, algum problema?